Olá, eu sou o professor Hélio Matos, professor do Departamento de Ciências Contábeis, Ciências Imobiliárias e Administração da Universidade Federal do Maranhão, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre como que está acontecendo a relação hoje dos pequenos negócios com a inovação e o desenvolvimento. Nós consideramos o momento da pandemia um momento interessante para que nós possamos desenvolver esse tipo de atividade e vamos trabalhar sobre esses três eixos: inovação, desenvolvimento local e os pequenos negócios. Eu gostaria de começar levando em consideração uma explicação sobre a inovação. Tecnicamente, se eu for considerar a inovação, o modelo mais adequado para se utilizar é o do Manual de Oslo, né, que foi desenvolvido pela OCDE para tentar coordenar os esforços de inovação em todos os seus países membros, né, e acaba servindo de modelo para todo o mundo. De acordo com o Manual de Oslo, a inovação corresponde à implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, ou um processo ou um novo método de marketing, ou ainda um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. É um contexto muito técnico, né? Mas ele tenta mostrar que inovação ela tem que ser atribuída uma característica de algo que seja executável. É isso que esse conceito tenta demonstrar. De forma mais simples, nós podemos adotar alguns outros conceitos, que é a ideia de que inovação é criação de valor. E aí eu não falo só de valor econômico, eu falo de valor social e principalmente valor de uso. Tá? Para que eu tenha uma ideia de inovação, é necessário que aquilo que foi criado, aquilo que foi alterado, aquilo que sofreu um processo de melhoria, seja capaz de contribuir socialmente e economicamente para um determinado grupo que possa melhorar seu desenvolvimento. Essa é a ideia de inovação. Daí nem todo produto ou todo processo, qualquer atividade que é criada seja algo inovador. A inovação precisa gerar valor. E para esse tipo de processo de inovação, que nós consideramos inovação, é necessário, de acordo com o Balestin e o Bueno, a adoção de prática de realização de inovação colaborativa e o favorecimento da participação de entes externos e as instituições de pesquisa. Tendem a se tornar mais frequentes e sinalizam novos caminhos para a pesquisa e desenvolvimento da inovação. Isso quer dizer o quê? Pensar em inovação, hoje, nós fugimos do paradigma que era praticado anteriormente, que toda a inovação era feita dentro das organizações no departamento de pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós buscamos um conceito mais amplo, que é o entendimento de que a inovação ela requer uma ação colaborativa, né? Seja entre entes de pesquisa, seja entre empresas, mas principalmente essa inovação ela deve considerar a busca de atendimento de necessidades de usuário. Porque não adianta você estar criando, você estar pesquisando, sem que isso tenha aplicabilidade. De forma simples, então, eu posso mais direta, que a inovação só se concretiza com o processo de aplicabilidade, que é o nosso valor que nós falamos anteriormente. E aí existem alguns fatores que são relacionados ao desenvolvimento da inovação. A fonte de conhecimento externo, que permite o acesso a essas informações sem exigência de qualquer tipo de pagamento. Ou seja, nós podemos hoje inovar pesquisando na internet, fazendo as interações e agindo com diversas outras formas de obtenção de dados, né, de realização de programas. Mas as fontes externas hoje, fora da organização, fora seja governo ou seja instituições privadas, você encontra uma demanda muito grande de informações que são inclusive gratuitas, né? Ou alguns casos que, dependendo da questão da propriedade tecnológica, a propriedade intelectual, né, devem ser negociadas para que possam ser utilizadas por todas as instituições. Uma outra característica também é que a aquisição de conhecimentos e tecnologias provenientes de compra de conhecimento externo, eu posso comprar esse conhecimento externo,
Mas basicamente, quando hoje a gente está buscando muito, como nesse vídeo, focar nas micro e pequenas empresas, é interessante que se construa uma base de inovação cooperativa, né? Que se pense num bem maior, que é o desenvolvimento regional, né? O desenvolvimento socioeconômico de forma regional, que vai contribuir para o desenvolvimento de toda a nação. Então, as micro e pequenas empresas, elas deveriam buscar essa fonte cooperativa. E eu adianto aqui alguma coisa, que dentro do ponto de vista social das universidades, elas deveriam sim contribuir de forma mais intensa e para que essas pequenas empresas possam se posicionar de forma competitiva no mercado. Daí, isso nos leva ao necessário entendimento do que vem a ser o desenvolvimento regional, que a gente citou há pouco, e eu recorro aqui nesse vídeo a um contexto da rede de pesquisa em arranjo de sistemas produtivos e inovativos locais, que ela aplica o conceito de que a ideia de desenvolvimento ele só ocorre a partir de uma expansão quantitativa e uma expansão qualitativa, né, de forma econômica, social e ambiental. Isso é fundamental que nós possamos compreender. Existe uma fala muito comum na mídia, em todos os setores da sociedade, sobre o conceito de desenvolvimento. E, na realidade, o que a gente percebe é uma confusão muito grande entre crescimento e desenvolvimento. A ideia de desenvolvimento, ela considera a expansão quantitativa, ou seja, busca se alcançar todos, né? E qualitativa. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ter qualidade de desenvolvimento. Não posso me ater simplesmente ao que é mais visível normalmente, que é o crescimento econômico. O crescimento econômico ele pode acontecer somente em uma determinada perfil social, né? Como acontece no Brasil, a desigualdade social. Então eu tenho um acúmulo de riquezas no topo da pirâmide e tenho uma grande base que fica à margem desse crescimento econômico. Então a gente não pode considerar isso do ponto de vista como sendo algo de desenvolvimento. E mais além, nós precisamos considerar também a questão regional, né? Que de acordo com a rede CIS, né, de sistemas produtivos e inovativos locais, corresponde a um cenário físico da atividade social, econômica, política e cultural, com um recorte geográfico definido. Então nós podemos considerar o desenvolvimento regional a partir de diversos recortes. Podemos considerar o recorte, por exemplo, o município, o estado, para que nós possamos alcançar o todo, né? E inclusive o regional. Dessa forma, a ideia de desenvolvimento regional corresponde a uma ativação do potencial de melhoria socioeconômica de uma determinada região, né? Existem nesse processo muitas discussões e muitas teorias sobre como proceder esse desenvolvimento regional. Eu não vou aqui me ater a essas teorias de desenvolvimento regional, devido ao tempo do vídeo e não ser tanto o nosso objetivo ideal, que nós queremos levar mais à frente, falar sobre os pequenos negócios, mas eu trago para vocês aqui rapidamente a teoria do desenvolvimento funcional, que muito se baseia dentro das respostas neoclássicas para as teorias de desenvolvimento, né? A teoria de desenvolvimento funcional, ela prevê, por exemplo, a livre ação econômica dos agentes independentes, né? O que coincide muito com o que está se fazendo hoje no Brasil, a especialização dos espaços para atividade com os quais ele é melhor dotado, isso é um ponto importante, né, que deve ser considerado, sim. A independência da evolução do espaço, isso vai de encontro também a algumas teorias econômicas, né, de desenvolvimento desigual, né. Inclusive, se alguém tiver interesse, eu acho importante que seja lido, por exemplo, textos de desenvolvimento desigual de Neil Smith. Cada espaço é responsável pelo seu nível de desenvolvimento. Eu considero, então, que cada região pode ser responsável por esse desenvolvimento, né? Não vou discutir aqui o que está por trás exatamente disso.
uma convergência de nível de desenvolvimento regional, né? A ideia, através do desenvolvimento funcional, é que os espaços, os vazios interregionais, né, ele deve ser tratados como os elementos transitórios e não expressam mais do que a lentidão do processo de ajustamento. De forma rápida, ele quer dizer que vai ter dentro de uma mesma região, de uma região maior, espaços que não vão acompanhar esse desenvolvimento. Bem, eu não, como eu falei, é só para nós contextualizarmos e instigarmos a buscar conhecer teorias de desenvolvimento regional. Eu considero também a teoria de Rostall, em que ele determina 5 fases para o desenvolvimento. Mas eu queria especificar que o que está sendo trabalhado nessa nossa visão aqui é a questão somente do reconhecimento dos potenciais de cada região. Por fim, para chegar no nosso terceiro eixo, as que são os pequenos negócios, eu gostaria de caracterizar para vocês como que está dividido os negócios no Brasil, né? Os pequenos negócios no Brasil, e isso é fundamentado, a gente optou pelo SEBRAE, existem três formas de pequenos empreendimentos, pequenos negócios na área urbana, que é o microempreendedor individual, que é uma lei recente, de 2008 e com aplicabilidade a partir de 2009, que hoje, de acordo com todos os valores que foram sendo atualizados com a legislação, correspondem à ideia de um microempreendedor individual, que é uma categoria empresarial que pode obter um faturamento de até R$81 mil ano, né? E depois dessa categoria de microempreendedor individual, nós temos a categoria de microempresa, que aí eu tenho empresas que podem faturar até R$360 mil por ano. E após a microempresa, eu tenho empresa de pequeno porte, que são todas essas empresas que ficam caracterizadas com faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões de reais. Esses são os valores atuais, tá, de categorização de empresas por arrecadação. Bem, é comum a gente entender que esses pequenos negócios, normalmente com alguns estudiosos, eles tendem, né, a não ter uma grande recursos, né? São pequenos negócios e eles normalmente têm baixa disponibilidade de recursos, possuem forte conexão com a sociedade em que eles estão inseridos, né, que eles estão ali próximos, então, e por isso mesmo tem um processo decisório muito centralizado e estrategicamente reativo. Eu queria também mostrar para vocês que os pequenos negócios no Brasil, né, as MPS, elas são muito importantes para a questão econômica do país, né, e elas são caracterizadas, por exemplo, para a gente deixar bem claro isso, as micro e pequenas empresas no Brasil respondem por 27% do PIB nacional, de todo o PIB nacional, Produto Interno Bruto Brasileiro, sendo que desse PIB, desse potencial, 53,4% do PIB no comércio corresponde, é realizado por pequenas empresas, e 22,5% do Produto Interno Bruto da indústria também é de responsabilidade das micro e pequenas empresas. E no setor de serviços nós chegamos a 36,6% do PIB. É interessante perceber que, por exemplo, se fala hoje o governo em que existe uma preocupação muito grande com a retomada dos empregos, né? E aí fica fácil perceber um ponto interessante que eu gostaria de comentar. 52% do total de empregos formais no Brasil estão em micro e pequenas empresas. Então as micro e pequenas empresas elas respondem por 52% do total de carteira de trabalho assinadas no Brasil. E do total de empresas, nós temos aí 98% de todas as empresas são micro e pequenas empresas. E aí dentro desse total de empresas, de microempresas, nós podemos dizer então que mais de 50% são de microempreendedores individuais. Eu vou fazer só um adendo. O microempreendedor individual, na realidade, é um trabalhador por conta própria, né, que em geral, não tendo a opção de ser contratado por uma empresa maior, ele gera o seu próprio trabalho, né? É algo louvável, mas que ainda precisa de apoio governamental para ser adequadamente implantado, né?
Nesse processo todo que nós estamos vivendo, eu queria destacar que o governo federal ele tem tomado algumas medidas de apoio à economia. E aí, dentro desse processo de apoio à economia, nós destacamos aqui alguns itens que foram algumas dessas medidas. A primeira é que o governo sancionou o auxílio emergencial de R$ 600 a microempreendedores individuais. Então, os MEIs, eles poderão receber o auxílio de R$ 600, desde que eles tenham alcançado até o ano passado um faturamento até R$ 28 mil, tá? E não aqueles 81 mil, mas até R$ 28 mil. Existe também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, divulgou um conjunto de medidas de apoio aos pequenos negócios, e isso é interessante. O governo federal disponibiliza linha de crédito para pagamento da folha salarial de pequenas e médias empresas. Foi criado também o projeto urbano de capital de giro, que vai atender a empresa durante as crises do coronavírus. Esses dados todos vocês encontram facilmente na internet o detalhamento sobre eles. E o governo também facilita o acesso à linha de crédito vinculada ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo. E, por último, o governo prorroga o pagamento dos tributos federais do Simples Nacional. Isso também é um ponto a ser discutido individualmente. Tá. A grande questão aqui, diante desse processo todo da pandemia que nós estamos, quais são os possíveis caminhos a serem trabalhados para o fortalecimento dos pequenos negócios? E aí eu retomo a falar um pouco sobre essas medidas. Possíveis caminhos que nós podemos ter. O reconhecimento da importância socioeconômica do pequeno negócio precisa ser feito verdadeiramente pelo governo, por todas as outras entidades que trabalham com pequenos negócios, inclusive os centros de pesquisa. Necessidade de maior apoio dos governos municipais e estaduais com o lançamento de editais de apoio à inovação dos pequenos negócios. Reconhecimento das potencialidades locais. Isso é essencial para que o pequeno negócio seja inserido em pesquisas que contribuam para o seu desenvolvimento. Né? E maior aproximação entre as universidades e o pequeno negócio como parte do seu compromisso social. Isso é essencial que a universidade reconheça a sua necessidade na sustentabilidade e no desenvolvimento de competências desses pequenos negócios. E eu considero também como um possível caminho que nós temos que tomar, que é a reestruturação e o surgimento de novos modelos de negócio. É preciso que os pequenos negócios eles ampliem o uso de recursos tecnológicos, né, e de sistemas digitais existentes. É preciso que os pequenos negócios tenham maior preocupação em atender as demandas regionais e cada vez mais sejam criadas estruturas mais enxutas. Então é fundamental que se tenha esse conjunto de ações para que se possa pensar num pequeno negócio como um elemento fundamental. Talvez o que a gente pode trazer da crise toda essa questão do coronavírus é um reconhecimento, um retornar para a questão regional, para a questão local. Eu vou fazer algumas considerações com relação ao que foi falado aqui, né? Que são considerações importantes, principalmente com relação à questão dos microempreendedores. Com todas essas medidas que foram tomadas para combater, apoiar os micro e pequenos negócios frente à Covid-19, essa pandemia, existem aspectos que são bem interessantes. Uma parcela dos pequenos empreendedores ainda não foi atendida pelas medidas anunciadas pelo governo até agora. São aquelas empresas que estão com faturamento anual acima de 28 mil e até 360 mil. Essas empresas não foram atendidas. E como eu mostrei anteriormente, é a parte mais expressiva do segmento empresarial em que detém as pessoas que trabalham, as pessoas que estão carteira assinada. Então, toda essa população, toda essa gama de empresas está desassistida. O que a gente tem observado é o SEBRAE tentando agir como avalista para que os bancos liberem crédito para essas empresas. Né? Mas até o momento nada foi efetivado de fato. Né? O governo liberou recursos para os bancos, mas os bancos não reconhecem o potencial dessas micro e pequenas empresas e exigem que essas empresas apresentem contrapartidas que elas não têm a condição de fazer. Então é preciso que
isso seja feito, e provavelmente quem deve, o Tesouro Nacional deveria ser acionado para ser avalista dessas micro e pequenas empresas. É importante que seja considerado, em todas essas situações, o acesso real ao crédito com juros baixos. Não adianta também, para as micro e pequenas empresas, o governo liberar crédito com juros altos. Elas não terão condição de arcar com o pagamento dessas parcelas. E a definição de um avalista, como nós colocamos antes, que seja feita pelo Tesouro Nacional. O SEBRAE tem feito a sua parte, há de se reconhecer isso, mas é necessário um pouco mais de que o governo, no setor econômico, enxergue a necessidade de se reconhecer esses pequenos negócios. Existe a necessidade de manutenção em condições de apoio durante e depois da crise. Se não forem pensadas condições de manutenção para as micro e pequenas empresas após a crise, nós temos também um outro segmento, um segmento extremamente comprometido. Eu gostaria de colocar o seguinte: todas as empresas merecem receber o apoio governamental. Eu não sou daqueles que acham que não deve socorrer as grandes empresas, pelo contrário, é muito mais barato que se socorra as grandes empresas agora do que deixar que elas quebrem para começar tudo do zero depois dessa pandemia. É necessário, no entanto, também reconhecer a outra ponta, né? Muito bem que o governo está apoiando os MEIs, né, que são pessoas, como eu digo, são trabalhadores por conta própria com CNPJ, na sua grande maioria, mas é necessário também reconhecer as micro e pequenas empresas. Sem elas, se essas empresas quebrarem, nós teremos realmente um caos. O governo busca, com seu discurso, mostrar que está preocupado com a defesa do emprego. Mas até agora, só tem feito isso junto a grandes empresas, o que é bastante preocupante. Acreditamos sim que existem pessoas no governo buscando resolver isso. Por isso, eu busquei uma fala do José Ricardo da Veiga, que foi publicado na Revista Brasileira de Administração, e eu encontrei no site do Conselho Federal de Administração um reconhecimento das pequenas empresas. Eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: a gente percebe que é um segmento que sofreu muito com a crise, mas também é um setor que está com o Brasil na alegria e na tristeza. Ele não tem a opção da multinacional, que quando está ruim em uma determinada praça, fecha a sua planta de produção e vai para outro país. As MPS estavam aqui ajudando o país a pegar o ritmo de crescimento novamente. E é perceptível que a confiança do microempresário está aumentando novamente. Isso reflete na geração de postos de trabalho. Essas falas não são minhas, elas são do José Ricardo da Veiga, subsecretário de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. Mas eu concordo com ele. Ou tomamos medidas sérias, medidas que possamos contribuir para o desenvolvimento dessas empresas, de forma a que elas possam inovar, para que elas possam cumprir com suas obrigações e que elas possam essencialmente reconhecer os potenciais regionais para alcançar os seus objetivos, ou nós teremos realmente, após uma pandemia da Covid-19, uma pandemia de micro e pequenas empresas quebradas, o que será extremamente triste. Mas sou confiante, acredito que são pequenos entraves e que teremos ainda na próxima semana, essa semana que se inicia. Hoje eu estou gravando isso no sábado, né, dia 19, se não me engano, 19 ou 20. Dia 18, na realidade, peço desculpa, dia 18 de abril. E acredito que na próxima semana tenhamos algo a ser alcançado. Eu agradeço ao professor Ítalo o convite, né, me coloco à disposição para discutir sobre a temática. Espero que tenha contribuído com um momento de reflexão e que possamos continuar o debate. Agradeço e vamos em frente. E fique em casa.